Primeiro aí, boa tarde para todo mundo, né? Pessoal, a gente faz parte de menos de 1% da população que está ligado nisso, uma revolução silenciosa, o Bitcoin. A gente está dispondo aí do nosso final de semana para estar aqui, então parabéns aí para a gente, porque isso aí vai fazer diferença não só na nossa vida, mas na vida da nossa descendência, digamos assim, da nossa família. E agradecer primeiro aí o Alan Chuan, que veio lá de Salvador, né? Prazerzão. O formato que a gente vai fazer aqui é o Meetup, que tira a formalidade de palestra, mas a gente trouxe algumas coisas para a gente falar sobre o assunto. E qualquer momento, se quiserem perguntar, fazer pergunta, fique à vontade, que é mais isso mesmo, é um encontro, é o mais informal possível, mais informal que isso, só depois das 18 horas que a gente vai sair para comer e beber, mas fique à vontade aí. Essa apresentação, inclusive aí que eu vou mostrar, foi a que eu levei, o pessoal perguntou de quando eu estive lá na Serra, com garotada lá de 16 até 20 anos, foi isso aí que eu falei com eles sobre o real digital. Aqui a gente está falando sobre o preço da ignorância. Começo assim porque os nossos inputs, o nosso conhecimento é o que faz toda a diferença de onde a gente vai chegar, né? O que a gente está aprendendo, o que a gente está fazendo. São 20 dias, 20 e poucos dias de governo, 20 e poucos dias que as notícias falam sobre as mesmas coisas e coisas que a gente não consegue tomar decisão. Aqui a gente vai falar sobre uma coisa que a gente vai tomar decisão na nossa vida e pode fazer total diferença. E o preço do conhecimento é aquela dor que a gente tem quando a gente tira a cortina da nossa frente. Mas se a educação parece cara, não queira saber o preço da ignorância. E aqui tem as frases de Eclesiastes, por exemplo: quanto mais sábia uma pessoa, mais aborrecimentos ela tem, e quanto mais sábio, mais sofre. Charles Darwin, falando: se a miséria dos pobres não é causada pelas leis da natureza, mas por nossas instituições, grande é o nosso pecado. E o Satoshi Nakamoto: o Bitcoin foi projetado para ser protegido da influência de líderes carismáticos. Toda a informação que eu for dar sobre o real digital é do LabHack, é o canal oficial do governo que está no YouTube. Então todas as informações aqui vão ser oficiais do governo e todo mundo está aberto, isso é assustador. Você olha no canal do YouTube, eles estão falando exatamente sobre o que vai acontecer com o real digital. Mas primeiro vamos falar sobre o problema do real, né? Porque a gente ainda está no real. E o problema é a questão da inflação, a questão de todo o momento o governo consegue imprimir mais dinheiro. No livro do Renato e do Alan, inclusive eles falam sobre a questão dos juros negativos, esses pontos, e diz que cerca de 20% ao ano é a inflação monetária no Brasil. Se a gente pegar os últimos 4 anos, a gente dobrou o M2. A quantidade de real que existia 4 anos atrás, agora está o dobro. Então, o nosso poder de compra é reduzido. Não necessariamente pela metade, porque não segue essa lógica, né? O mercado. Ele vai se reajustando até chegar no valor que o mercado aceita, né? A mão invisível. Tem a variação da tecnologia também, né? Produção. Exato. O equilíbrio do próprio mercado. E tem 2 pontos aí que é assustador sobre a inflação, que a gente fala sobre a questão da Alemanha, né? Se o governo não tivesse essa capacidade de inflacionar a moeda, de falsificar o dinheiro, talvez a gente teria, talvez não, com certeza a gente teria muito menos guerra. E na Alemanha, por exemplo, em janeiro de 1922, $1 era 186 marcos. Em dezembro de 23, cerca de 2 anos depois, $1 virou 5 trilhões de marcos. 5 trilhões de marcos. 186 marcos para 5 trilhões de marcos. Aqui tem uma nota de 100 bilhões de marcos. E a gente pega exemplos igual da Hungria. Boa tarde. A gente pega exemplo igual da Hungria. Na Hungria também teve notas de 100 quintilhões de pengos. 100 quintilhões. A gente começa a ver o absurdo que é a inflação monetária.
Mas como que funciona o dinheiro do governo? O governo basicamente tem 3 formas aí de conseguir dinheiro, né? Seja na arrecadação de impostos, que é subtrair coisa móvel alheia para si ou para outrem, mediante grave ameaça, ou violência à pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzir a impossibilidade de resistência. Seja a impressão de dinheiro, que é falsificar, fabricando ou alterando moeda metálica ou papel moeda, de curso legal no país. E seja o empréstimo terra-luna. Quem conheceu a terra-luna sabe bem isso, que é quando você pega, eu te empresto, você me dá uma terra-luna e no final eu te dou 2, depois de um ano. Só que, se antes existiam 100 daquela moeda, no final, quando eu for te entregar 2, vão ter 500. Isso aqui, empréstimo terra-luna, é o tesouro direto. Esse aqui o governo faz, vou te dar 5% no tesouro direto. Só que ele está inflacionando, imprimindo 20% ao ano. Entendeu? Então é uma grande farsa. Aí quem já está mais ligado no Código Penal, isso aqui é a mesma descrição do 157, mesma descrição de falsificação de dinheiro. A única diferença é que a gente muda dependendo do autor. Quando o autor é o governo, a gente coloca outro nome, né? E acabamos até legitimando, né? Legitimando. Se o governo está fazendo, então está tudo normal. É difícil alguém falar que pela essa definição de roubo não é isso que acontece, pela definição de falsificação de dinheiro não é isso que acontece. Às vezes parece que falsificação de dinheiro fica mais difícil de entender por causa do papel moeda. Mas se a gente lembrar de Roma, por exemplo, ou quando a moeda era ouro e eles colocavam metal pobre no meio, é exatamente isso aí, falsificaram. Acontece isso com a gente. As notas mesmo, 3 a 7% são impressas, o resto é tudo digital. Então basta ele colocar um 0 no computador e tira todo o nosso poder de compra. Isso é uma parte difícil de explicar para as outras, né, cara? Caramba, não esquece o dinheiro da sua mão, não tem nada a ver com o dinheiro da sua mão, o dinheiro da sua mão é uma série pequenininha. Exatamente. Livres terrenos, salvo engano, são 5% existe ainda no papel, É o ridículo. resto é digital. E quando falam mas o nosso dinheiro já é real, já é digital, né? Cara, querendo ou não, a gente ainda tem um lastro. Sim. A gente tem um lastro de 5, 3% em papel. Quando virar tudo digital, não tem lastro nem nisso. Eles podem colocar quantos quiserem, quantos zeros quiserem. E o pior é a validade, né? É isso aí que eu vou falar. Aí aqui temos exemplos que a gente fala assim, mas o Brasil está pode virar uma Venezuela. Beleza, então vamos para o que a Venezuela fez. Impressão monetária, inflação da Venezuela aumentou em 100 vezes. Se a gente pegar de janeiro de 2018 até hoje, são os 4 anos que eu falei, 100 vezes mais dinheiro. A Argentina, 10 vezes mais peso. Brasil, 2 vezes. A gente está virando a Venezuela. Independente de qual lado que você goste do time, né? Dos dois, o azul ou o vermelho, o caminho é o mesmo. E o problema disso aí é o efeito Cantillon, né? O efeito Cantillon que aumenta a desigualdade. As primeiras pessoas que, não sei se todos sabem do efeito Cantillon, mas de qualquer forma é sempre bom lembrar, que as primeiras pessoas as pessoas estão mais próximas da impressora, aquelas primeiras a receber dinheiro, elas ainda recebem dinheiro novo e encontram o mercado com preço antigo. Então elas conseguem ter um poder de compra maior. E quando isso vai passando, né, essas pessoas repassam para dívidas soberanas, os grandes bancos, aí eles ainda conseguem encontrar o preço indo se ajustar. Mas quando chega na gente, que seria aquela faixa 4, a gente recebe o dinheiro novo, mas o preço já está ajustado. Então o nosso poder de compra é muito menor daqueles primeiros que receberam. Se você parar para pensar, não vale tanto a pena você poupar. Não vale. Nem um pouco. Porque Perda fixa. é uma perda fixa. Tudo que você tem que gera menos de 20% ao ano não é investimento. Comprei um apartamento de 100 mil, virou 115 mil, não é investimento. Porque o governo imprime faixa de 20% ao ano. Mais dinheiro.
Eu gosto de botar muito assim, falar, imagina que se eu falo para você que eu moro num país que uma moeda é obrigatória e eu sou dono da metade das moedas daquele país. Você não precisa saber como eu moro, qual é o meu carro, nada disso. Você vai achar que eu sou rico pela fração de nota que eu tenho daquele país. Então, se a gente conseguisse fazer esse cálculo de, por exemplo, eu até aleatoriamente fiz em casa o salário mínimo de acordo com o M2, para ver a quantidade que é o salário mínimo em comparação com a quantidade de moeda que existe, aí você vai ver que é sempre reduzindo. Você vai sempre recebendo menos do que você recebia em comparação a todo o dinheiro que existe no mercado. E aí vamos para o real digital. Bom, pelo menos agora vai ficar mais fácil fazer pagamento, né? Real digital é o Pix. Será que é o Pix? Segundo Fernando Urich, né, que escreveu até o primeiro livro aí em língua portuguesa sobre Bitcoin, ele agora como conselheiro da Casa da Moeda, ele fala que o real digital é a encarnação do mal, pois vai ser um dispositivo totalitário, que vai dar amplos poderes ao governo, que realmente é assustador. É um tipo de poder que nenhum Estado deveria ter, nenhuma pessoa deveria ter. E se o poder estiver lá, em algum momento, ele vai ser usado. Então, eu, Fernando Urich, preferia que este poder nem existisse nas mãos de ninguém. Mas sobre o que o Lab Hacker fala? Tem até uma live que o Lab Hacker, quando é questionado sobre mas o que teria diferente, qual seria o benefício? Eles vão e falam, bom, agora a moeda programável pode ter validade. Isso é o benefício que eles falam. Você recebe, vamos supor, recebeu R$5.000 seu salário, nesse mês, você tem 2 meses para gastar, ele pode definir isso. E se você não gastar esse dinheiro, some. Some. Obrigação de gastar. O consumismo. É igual milho, né? Vira milho. Isso tá lá no YouTube deles, do Lab Talks? Sim. Tá no Lab Talks 51, que é exatamente esse vídeo, Lab Talks 51, Real Digital, a nova moeda brasileira programável. E dentre as coisas que eles falam é tipo, o governo vai conseguir saber tudo sobre você? Vai. Mas só que existe uma lei, a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Então o governo vai respeitar a lei e não vai querer saber. Tá? Como diz Fernando Urich, se o poder está lá, em algum momento vai ser usado. Eles alegam também a questão de o poder definir o que você pode comprar. A gente passou recentemente por isso. O governo falando que só poderia comprar o que o governo acha que é necessário, o que é essencial. Ele consegue fazer isso, o Real Digital consegue fazer isso de forma prática, pelo código, o código que tem em todo o produto e a sua identidade. Ele consegue fazer até você conseguir comprar num comércio e do outro lado da rua você não consegue comprar. No mesmo comércio você quer comprar um produto, compra, e o outro produto você não compra. Ele define tudo. Na pandemia tivemos algo bem bastante parecido nas prefeituras, onde cada prefeitura gerava um cartão onde você só podia utilizar esse saldo dentro de um determinado mercado que tinha esse tipo de benefício. Então isso é feito de forma analógica e agora na frente não. Vai ser via um aplicativo. As pessoas só vão poder utilizar aquele tokenzinho, token vale alimentação, token vale gás. Tudo isso aí já tem de forma analógica. Só que tudo vai ser transformado para a área digital. E aí vai ser muito pior, porque o poder que eles terão sobre isso aí será muito maior. E o controle, né? Que é o pior de tudo, o pior que tem. Você já consumiu carne demais esse mês. Cara, Bateu o limite de o limite carbono. da proteína. Né? Bateu o limite de carbono seu. Não é só isso, né? Você não precisa te proibir de viajar. Sim. Já proibi. Você pode não ser quase, só não come, não dorme. Exato. Você só consegue comprar, se consegue limitar uma rua da outra, imagina um estado, uma cidade. Você pode ir para qualquer lugar do mundo, só não consegue comprar em nenhum outro lugar, só onde você mora. O que eles querem é fazer a implementação do crédito social que tem lá na China. Exatamente. Se você for comprar vetores, os seus scores serão baixos. Como hoje já tem no Serasa, né? Para a questão de você conseguir crédito. Só que será o crédito do Mas boa tarde social. está resolvendo isso. Inclusive o Paulo Guedes ele elogiou bastante o modelo da China. No final das contas ele é assim.
O que o Ocidente quer é implementar, aquilo que acontece já na China, o controle total, aqui no Ocidente. Mas aqui é democracia. É isso mesmo. Mas uma coisa interessante, não sei se vocês sabem, que é dado de proteção eletrônica e sistemas, o campo do EAN já existe desde quando a nota fiscal eletrônica foi implementada lá atrás. Ele não era obrigatório. Aí eu vim acompanhando ao longo do tempo, né? Tipo, antes você não precisava informar, não precisava botar nem a tag. Depois você precisava botar a tag e deixar o valor 0 lá. Depois tinha que ter 13 dígitos. Depois tinha que ser o código barra válido. E agora, provavelmente nos 2 próximos anos, vai ser o EAN mesmo. Você precisa registrar o produto. Se você produzir qualquer coisa, você tem que ter lá no GS1 registrado e ele vai botar. Então daí pra O frente, CPF é similar. Esse não é o quê? o EAN é código barra. Você É o vê no código barra dos supermercado, produtos. qualquer produto tem. Aí que ele consegue definir que você não consegue comprar aquele Exato. produto. Ah, 2 kg de picanha? Não, peraí, 2 kg de picanha, tá aqui o código barra dela, vai Aí na hora de passar, rejeita a nota. Rejeita a nota. Ah, Não vai, não tem mais escapatória. E agora com identidade global, né, que foi adotada pelo Brasil, a gente consegue até limitar quem entra na internet, né? Se todo provedor de internet vai ter que exigir que a pessoa tenha real digital, faça o pagamento em real digital por provedor de internet. Então a gente tem o governo teria o controle de só pode entrar na internet quem tem real digital, entendeu? Fica quase impossível você fazer. fazer. Sim. De uma forma ou de outra, a gente precisa de internet para tudo, inclusive o Bitcoin. E é hilário porque Os países tentaram fazer, tentaram vetar o acesso à internet, mas no começo tentaram fazer por energia. As contas de energia, eles viram que tinha quantidade de energia superior, era até para a mineração, e começaram a vetar isso. Foi interessante. A solução que alguns tiveram foi a energia solar. Então alguns conseguiram fugir, mas aí eles estão começando a cair nesse plano aí de agora, de fazer essa... Foi interessante que na China lá o cara, o membro do partidão lá, que foi pego com a boca de ele mesmo, garantir energia para os mineradores da cidade dele, não sei o quê. garantia energia de um lado, do outro e falava, ó, tá proibido. Eu posso. ele retira a concorrência. Eu tenho essa energia aqui para você por aqui. Você vai na garantia do monopólio. É a garantia do monopólio. E essa previsão aí, feita pelo Paulo Guedes, é que as moedas físicas percam a sua validade no final de 2023 e o real digital começa a valer em 2024. Quem pegou a época da mudança da moeda sabe muito bem como é que isso funciona. As pessoas que não pegaram acham que não vai ser de uma hora para outra. Mas é assim que funciona. Você tem 2 meses, 1 mês para você trocar. Não tem nada na sua conta. Pronto, se você não trocou sua moeda, não levou para o banco e transformou seu real em real digital, seu real não vai poder ser aceito. Na VRTE, né? A turma Isso. foi, eu acho que 6 ou 8 Três- vezes. É 8 O vezes. RV, né? O RV. Mas a mudança pro real mesmo, pro cruzeiro, sei lá, foi meia-noite. É, sim. Meia-noite pra Não, meia-noite. digo assim, do prazo para você trocar. É. Eu lembro da notinha verdinha do cheiro. Quando era moleque, né? Então eu encheu tanto meu carro com 10 reais. Aí tem mais uma frase do Fernando Urich, ele falando do absurdo que é o projeto. E o Augusto Simões, né, que tem um livro Pílulas Laranja, ele falando que tudo que a gente está vendo, tudo que a gente está encontrando tem como objetivo identidade digital, KYC, que é reconhecimento, você se registrar, né, fazer identificação para todos os aplicativos ali, através de foto, através de identidade, e real digital, ou seja, o cerco, a gente vê que o cerco está se fechando. A conta dele foi banida porque ele questionou a urna eletrônica. Augusto Simões? Foi agora, há pouco tempo. Ele mais uns montes. Né? Questionou a urna e perdeu a conta. Não pode. E quando a gente vive nesse mundo da internet, a gente não tem noção, né? Mas só que o Bitcoin tem total relação com a internet porque é o mesmo grupo que conseguiu liberar a internet para todos. Se não fosse cypherpunks, a gente não teria internet hoje. A internet era para ser totalmente controlada pela NSA americana. Mas só que o cypherpunks conseguiu fazer a internet ser distribuída para todos livremente. Então, se o Bitcoin incomoda, a internet está incomodando desde aquela época. E se a gente está vendo o cerco pegando para cima do Bitcoin, o cerco para cima da internet está sendo planejado desde aquela época. Então a internet não é amiga do Estado. O Estado sempre vai querer atacar aquilo que os cypherpunks fizeram, né?
que é aquela liberdade individual. No começo, para usar a internet, tinha que usar a identidade. Ela era atrelada. Sim. E aí teve, esqueci o nome do cara, era um garoto até, acho que ele era jovem. Saiu o Paradigm Education. Sim. Ah, isso mesmo. Então não era totalmente livre, né? Foi uma conquista que. Uma conquista e eles vão conseguir voltar a exigir, né? Vão conseguir voltar a exigir a identificação para você entrar na internet. Aí consegue limitar o que você pode falar ou não. Então, sim. Por isso que eu acho maneiro aquele projeto, não sei se vocês conhecem, o pessoal que fez a transação de Bitcoin de São Paulo na Lua e depois Foi o... Na série. Na série. E então, o que é o Bitcoin? Muita gente inicia o Bitcoin achando que o Bitcoin é investimento. Mas na real, não é um investimento. O Bitcoin é mais uma questão sua de proteção. Proteger o que você tem. É a única forma de você ter algo que o governo não vai conseguir inflacionar artificialmente. Talvez o Bitcoin seja, talvez não, o Bitcoin no Brasil é a única propriedade que existe, já que propriedade é aquilo que você tem direito de fazer o que quer ou deixar de fazer o que quer, conforme sua vontade, na sua hora. Então, seu imóvel não é sua propriedade. Porque se ele tiver função social, conforme a nossa Constituição, que muitos acham que tem que ser defendido, mas se ele tiver função social, o governo pode pegar a sua propriedade. É muito mais simples, não paga o aluguel. Não paga IPTU. Não paga IPTU. É um nome diferente do aluguel. Então o Bitcoin é a única forma de você ter algo que você consegue levar até para sua morte, deixar para herdeiro o que você desejar, da forma que você desejar, faz a transferência totalmente voluntária. E não foi feito para comprar bala no mercado. Não é essa a intenção. Não é esse o foco agora. O foco agora é proteção. O foco agora é a nossa segurança. Como é que a gente vai conseguir proteger o nosso poder de compra. E eu até fiz um vídeo falando sobre isso. Se um funcionário da limpeza do governo chegasse um dia antes e falasse para todo mundo tirar o dinheiro da poupança, um dia antes do cobro, todo mundo acharia ele maluco. A poupança chegou a render 58% no mês. provavelmente alguém falou, né? Os caras tiraram. Muita gente olhou. É muito queijo na ratoeira, cara. Era o queijo na ratoeira. A poupança rendia muito. Se você for parar a pensar, analisar mesmo, parece que era maluco quem não tinha dinheiro na poupança. Mas é o queijo na ratoeira. Eu acho que o real digital, isso é apenas suposição na minha cabeça, eu acho que o real digital ele vai conseguir ser adotado quando o Bitcoin estiver no pior momento. Que aí é para testar realmente. Entendeu? Testar aqueles que realmente acreditam naquilo. Tirar o máximo de gente do mundo da salvação, da tábua de salvação, que é o Bitcoin. O Bitcoin impossibilita que alguém governe a sua moeda, ele é a única propriedade, é a única coisa inconfiscável do mundo e a sua blockchain possui um livro registro inalterável. Quanto mais a gente vai lendo, é muito bom do universo Bitcoin isso, que você vai vendo as pessoas, elas pegam a realidade delas de vida em outros conhecimentos e adotam para o Bitcoin. E eu lembro do Letra falando, né, desde a época da gente armazenar, o ser humano começou a armazenar comida, começou a conseguir produzir mais do que ele coletar mais do que ele necessitava. Desde esse momento, o roubo começou a valer a pena. São duas formas de você se enriquecer, né? Você produzindo sem violência, sem nada, com as suas próprias mãos, você produzindo a riqueza, ou você tendo aquela primeira conquista, né? Você sendo a primeira pessoa que achou, ou através da violência, né? O meio econômico ou o meio político, que é através da violência. E a partir do momento que a gente começou a coletar, guardar coisas, criar armazéns, o roubo começou a ser um meio, até vale a pena, pode valer a pena, em comparação a antes, que a gente consumia tudo que a gente produzia. E a gente está falando desde esse período da humanidade que o meio político valeu a pena. E o Bitcoin está quebrando isso.
Não vale mais a pena roubar, não vale mais a pena atacar nenhum país se a população tiver em Bitcoin. Hoje não vale ataques de grande quantidade, não vale a pena você roubar um país se a população está em Bitcoin, porque ela vai levar o dinheiro, vai levar a riqueza com ela. E mesmo que se todos morrerem, o que vai acontecer é quando um Bitcoin leva um Bitcoin para o caixão, toda a comunidade enriquece, porque torna o Bitcoin mais escasso. Então o Bitcoin não é investimento, ele tem mais relação com proteção do seu patrimônio e, como o Renato e Alan falam bastante, é uma criptografia, né? A criptografia sempre foi uma arma. O Bitcoin é mais uma arma do que uma moeda. E isso aí eu falei para um público de 16, 20 anos, e a garotada, nosso governo faz isso. Essa mesma apresentação aí? Essa mesma apresentação. E ainda falei da questão da importância da informação, botei como a questão de Varsóvia, né? Varsóvia, se não me engano, que o governo nazista foi e pediu para os alemães se apresentarem na praça, achando que ia dar uns 4 mil, os judeus se apresentarem na praça, achando que ia dar uns 4 mil judeus, foram mais de 20 mil judeus, todos foram mortos. Nossa. A falta o excesso de confiança no Estado, ele é fatal. Então, quanto mais informação e mais pé atrás você tiver com o Estado, melhor. Então, mesmo quem não tem interesse em mexer com Bitcoin, não tem interesse em fazer nada com isso ainda, tenha a informação, saiba pelo menos o que pode estar por vir. Agora vamos pro... O pessoal questiona muito, né? Mas e o novo Bitcoin? Por que só Bitcoin? E essa é a parte que o Alan fala muito bem. Ele teve um bate-papo aí com... Não sei se foi o Philip Petter que você falou sobre a diferença do Ethereum com o Bitcoin. Mercúrios, isso. Então, é importante saber, o Bitcoin, todo esse problema de inflação, o Bitcoin resolve porque ele não consegue ser governável, não consegue inflacionar. Mas é possível alguém fazer uma moeda que vai ser melhor do que o Bitcoin? Ao meu ponto de vista, não. Até porque a segurança que o Bitcoin tem, ele depende da dificuldade da rede, a dificuldade que foi necessitada por cada bloco. Cada bloco teve a dificuldade da rede e não só uma quantidade de blocos maiores. O que garante o Bitcoin não é ter uma quantidade maior de blocos, mas a dificuldade que teve na mineração de cada bloco, que é a dificuldade que a pessoa vai ter para quebrar cada bloco. Então toda a blockchain do Bitcoin, ela faz com que o Bitcoin seja mais seguro do que até se você dar um Ctrl+C, Ctrl+V e criar um novo Bitcoin. Não, é impossível você fazer um Bitcoin ou outra moeda mais segura, porque os fundamentos do Bitcoin têm ligação também com o fato dele ter sido o primeiro, porque isso faz com que ele tenha uma rede mais segura pela quantidade de dificuldade que teve na blockchain dele.